Fala galera, mais uma aula de treliças aí, algumas dicas, trabalhar um conceito importante com vocês, nós vamos fazer um exercício para praticar. Olha só, nós vimos lá na introdução as treliças simples, elas são o que na verdade? Aqui as treliças são formadas por três barras. Se eu tiver uma quarta barra, quatro barras e quatro nós, essa minha treliça deixa de ser rígida, começa a ter falhas nela, sendo esse ponto B aí pinado, né? Essas barras giram uma com as outras, uma com a outra aí no ponto B. Então as treliças são formadas por três barras para nos dar rigidez. Acima de três barras, toda vez que eu vou aumentar a quantidade de barras, eu vou estar aumentando duas barras e mais um nó, sempre formando um triângulo. E isso daí me leva às treliças simples. Tá? É fácil de identificar quando elas são rígidas e fáceis de determinar e estaticamente determinada quando nós temos que o número de elementos é igual a duas vezes o número de nós menos 3. Pega esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos e eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. 5 é igual a 2 vezes 4 menos 3. 5 é igual a 5. Opa, estaticamente determinado. Então, as treliças compostas são formadas por essas treliças simples. Né? Eu tenho aqui ó, semelhantes, aqui, simétrica e simétrica. Então, que a gente olha aqui e conta, nós temos o número de elementos igual a duas vezes o número de nós menos 3. Já quando eu tenho esse número de elementos maior do que duas vezes o número de nós menos 3, elas se tornam estaticamente indeterminadas, mas ainda rígidas. Tá? Vamos fazer o cálculo aqui para a gente ter como exemplo. Repare essas duas treliças aqui, a diferença entre elas é o que? Apenas essa barra aqui no meio, a barra CD, que muda de uma treliça para outra. E ela torna mais rígida por conta disso. Bom, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aí, quando eu tenho aqui, vamos ver o número de elementos aí. O número de elementos igual a 29, vocês podem estar contando depois. O número de nós, 16. Então, eu vou chegar na seguinte equação. Opa, é verdade, 29 é igual a 2 vezes 16 menos 3, dá 29 também. Como é que a gente determinaria essas barras? Bom, primeiro, vamos supor que eu tenha qualquer força aplicada nessa treliça. Sendo A pinado e F roleixo, eu vou conseguir determinar essas reações. Nós estamos falando que é uma estrutura isostática. Tá? Determina as reações, vou trabalhar com o método dos nós. Ou o lado esquerdo, ou o lado direito. Vou começar aqui pelo nó F. Quando eu faço somatório de forças, que é o método dos nós, né, eu só tenho forças, eu consigo determinar essas duas barras. Pegando outro ponto, eu consigo determinar mais duas, e assim sucessivamente. Porém, cheguei aqui, galera, se eu pego o ponto E, eu tenho 1, 2, 3, 4 barras, 4 incógnitas. E nesse ponto tem 1, 2, 3 barras que eu não conheço, 3 incógnitas. Não resolvo o problema aqui. Vou fazer então um método das seções. Quando eu faço o método das seções, toda barra que eu cortei, eu vejo uma força saindo. Nesse caso, eu tenho força, eu tenho essas três forças que eu consegui cortar 3 barras. Aplicando somatória de forças e somatória de momento, lembrando que método das seções tem somatória de momento, eu consigo determinar essas 3 barras. Determinei essas 3 barras, agora sim, o ponto F fica mais fácil de eu calcular. E eu posso continuar os meus cálculos até identificar todas as barras. Tá? Agora vamos ver a outra estrutura. Quando eu analiso ela, eu tenho que o número de elementos é 30, o número de nós é 16, continua sendo 16 igual a outra, eu só coloquei um elemento a mais que o elemento CD. E eu verifico que 30 é maior do que 29, realmente. Agora vamos ver se os cálculos eu consigo resolver utilizando o método dos nós e seções? Olha só, para qualquer força, eu consigo determinar essas minhas reações, é uma estrutura isostática semelhante à outra, e eu vou começar a fazer da mesma forma que o outro método dos nós. E aí eu vou precisar agora do método das seções. Porém, quando eu faço o método das seções, quem me aparece aqui? Uma quarta barra. Eu vou ter 4 forças. No método das seções, eu tenho 3 equações. Somatório de força em x e y e somatório de momento. Agora eu tenho uma quarta barra. Como é que eu vou resolver isso? Pelo método das seções, não consigo resolver. Então, essa daqui é um exemplo de uma estrutura que eu não conseguiria calcular. E alguns conceitos, algumas considerações são feitas para se determinar, além do cálculo da deformação. Tá? Isso daqui não é o momento da gente ver a parte de deformações,
vocês vão estar vendo isso em resistência a materiais e análise de estruturas. Tá? Porém, vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode fazer uma consideração para calcular essa estrutura. Reparem aí, ó, uma torre de transmissão, onde todas as forças aí, ó, são aplicadas devido ao carregamento dos cabos, talvez uma carga do vento empurrando esses cabos, tá? Formando um ângulo bem pequeno aí, ó, ao invés de ser só o peso do cabo. E aí, galera, olha só, vamos supor aí que esses elementos diagonais da linha de transmissão, eles são muito delgados e eles atuem apenas sobre tração. O que isso significa? Se eu tentar comprimir, ele vai tender a sofrer flambagem. Tá? Eles são conhecidos como tirantes. Tá? O que isso significa? Qualquer carregamento que eu fizer, um vai sofrer tração e o outro compressão. Por exemplo, se eu fizer forças aqui, devido a essas forças horizontais, toda essa estrutura tende a deformar para um lado, onde uma barra vai atuar como tração e a outra como compressão. Aquela que é compressão, então, ela não sofrerá nada, ela vai sofrer carga zero. Nós podemos desconsiderar essa barra. Tá? E eu peço para vocês calcularem qual dos dois tirantes, olhando essa seção aqui, qual dos dois tirantes, CJ e HE, que vai sofrer carga realmente, que vai atuar. Isso é, qual desses dois tirantes que ele vai sofrer tração. E eu quero que vocês determinem a força desse tirante. Lembrando que quando a gente fala de barra, as barras sofrem compressão sim, até um determinado ponto. Né? Acima disso, eles podem estar sofrendo flambagem, ou até eles romperem se o cálculo de flambagem for atendido. Tá? Mas nesse caso, a gente vai considerar que são tirantes. E aí, galera, essa barra não sofrerá esforço, considerando que ela não atue. Peço que vocês façam esse exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos lá?